Oi, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês troca de substrato. Vou fazer a troca desse substrato dessa plantinha aqui, dessa Viking X Ampularia Black Miracle. Ela tá com o substrato bem velhinho, bem debilitado aqui já. Vocês podem ver que já baixou bastante, ó, o nível do substrato, que tava até a borda do vaso, tá bem lá embaixo. Significa que já perdeu muito substrato aqui. E além da gente identificar isso, né, quando o substrato está muito lá embaixo, a gente tem que dar uma reposição ali, tem que dar uma verificada. Além de ter verificado isso, o substrato ele também está esfarelento, sabe? O musgo esfagno, ele tem uma durabilidade bem, bem legal. Mas a gente vê quando ele está todo esfarelentinho assim, ó, que não é fungo gnat, no caso, que às vezes está esfarelentinho, mas pode ser que tenha gnat no substrato. Nesse substrato aqui não tem gnat, ele tá velho mesmo. Então, assim, eu verifiquei que ele tá muito velho, tá na hora de trocar. Então, como que a gente vai fazer a troca? Essa planta aqui é uma planta razoavelmente grande, né? Muita gente às vezes fica com medo de mexer, achando que a planta vai morrer, que a planta vai sentir. E não necessariamente, gente. A gente pode fazer uma troca aqui completa do substrato, sem que a planta morra, tá? Primeiramente, a gente vai guardar, gente, o líquido digestivo dos jarrinhos, porque como eu vou mexer nessa planta e virar ela inteira, a gente não quer perder os líquidos, depois a gente repõe, tá? Então, a gente vai guardar. E aproveitando que vocês já podem olhar se tem brotinho também nessa planta que você vai fazer a troca. Essa aqui tá com esse brotinho pequenininho, tinha outro broto, mas eu já tirei. Eu tirei antes até porque eu nem ia filmar, mas aí depois me veio a ideia de filmar. E aí eu resolvi mostrar aqui pra vocês. Mas esse brotinho aqui, ó, bem grandão. E aquele pequenininho ali eu resolvi deixar. Então, a gente vai guardar o líquido digestivo dos jarros saudáveis, tá? A gente guarda aí no recipiente, tudo bem bonitinho. Todos eles, tá bom? E após, gente, reserva ali num canto, deixa guardadinho, tá bom? E a gente pode mexer sem medo de ficar derramando líquido. Acho que eu nunca deixei essa dica aí pra vocês, né? Mas a gente pode fazer isso, gente, guardar o líquido. A gente vai fazer o quê? A gente vai virar o vaso inteiro, tá? Bota a mão na base aqui pra não deixar bagunçar tudo. A Jojo segurou aqui a câmera pra mim um pouquinho, pra eu poder mostrar pra vocês, ó. A gente segura o vaso, dá uma soltadinha nessa parte de baixo e tira o substrato por completo. Como vocês podem ver, tá muito enraizada, então a gente não vai conseguir tirar esse substrato só arrancando, metendo a mão ali, porque senão a gente vai destruir as raízes todas e eu não quero destruir as raízes da planta, certo? Então, o que a gente vai fazer? Olhando assim por fora, parece até que tá um substrato bem bonitinho, tá vendo? Parecendo que tá saudável e tudo, mas não tá, ele tá bem velhinho mesmo. Então, a gente vai levar pra água, gente, leva pra debaixo de uma torneira, uma mangueira. Assim, gente, eu botei aqui dentro de uma bacia que eu uso no jardim. Então, vocês pegam aí uma mangueira ou diretamente debaixo da torneira e vai lavando esse substrato. Que todo o substrato velho, ele vai soltar e vai ficar só as raízes, a gente não vai arrancar as raízes. Então, eu vou lavar aqui todo ele para deixar só as raízes, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Você pode segurar e deixar lá embaixo da torneira aí lavando. Você pode deixar de molho na bacia ou num balde um pouquinho e depois fazer isso, porque vai ficar mais soltinho ainda, tá? Nesse caso, eu vou ficar aqui jogando água com a mangueira até soltar todo o substrato. Não vou filmar tudo, né, gente? Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas é basicamente isso aqui que eu tô fazendo. E soltando o substrato para ficar só com as raízes limpinhas, sem esse substrato velho podre aqui. E tá muito, gente. Conforme eu vou lavando aqui, eu vou vendo que tá muito feio o substrato. Não sei nem como é que ela tá tão bonita assim ainda. Olha bem. Gente, ó, olha o caldo que saiu da planta. Isso aqui é o caldinho que saiu dela. Todo o substrato que tava naquele vaso, que parecia até estar um pouco saudável. É esse aqui, ó, parece até uma lama, né? Então, isso aí é característica de substrato velhinho. Eu já sabia, né, que já tinha bastante tempo aqui no vaso. Então, olha aqui no chão, tá vendo que tá todo esfarelentinho? Parece até uma lama mesmo. A gente nem consegue identificar que isso aqui é musgo esfagno, ó. Todo esfarelento. E não é um musgo triturado, né? Então, ficou desse jeito aí. Aqui, gente, como vocês podem ver, olha o sistema radicular dessa planta, que enorme. Bastante raízes e limpinhas, ó, como eu falei, na mangueirada ali, na torneirada, a gente consegue fazer a limpeza. Aqui, o brotinho que eu mostrei pra vocês estava pequenininho, que eu não queria soltar.
Na hora de lavar, ele simplesmente soltou, porque ele já estava enraizado e tudo ali. Então, assim, ele soltou e eu fiquei feliz, porque ele já está enraizado. Só vou colocar no vasinho de substrato novo ali para ele. Então, o que a gente vai fazer agora é encaixar, gente, essa raiz no centro do vaso. Então, você vai fazer um buraquinho aqui, ó, no meio do vaso, vai encaixar as raízes ali. Como eu tô filmando com a mão e manipulando aqui com a outra, já vou pular pro vaso pronto aqui, tá, gente? Mas é isso que eu vou fazer, só vou encaixar ela aqui no meio do substrato e tá tudo certo. Encaixada no meio do substrato, aqui ó, prontinha, tá bom? Eu vou colocar o musgo esfagno por cima de todo o vaso. Como eu já falei em alguns outros vídeos, gente, eu gosto de colocar o musgo esfagno por cima do vaso para poder fazer uma proteção, para não perder o substrato, da mesma forma que eu boto um pouquinho de musgo esfagno puro na base, para não perder a perlita e o caque por baixo, nem por cima na hora da rega, tá bom? Então eu deixo essa dica aí para vocês também, façam isso. Aqui, gente, já colocado todo o musgo, cobri aqui bem bonitinho. Agora eu vou repor o líquido que eu tirei dos jarrinhos, vou botar cada um no seu lugar, vou repor os líquidos ali. E uma dica muito importante para vocês, eu acho que eu nunca deixei essa dica aqui. Quando você perdeu o jarrinho, o líquido de algum jarrinho sem querer, você estava lá mexendo, aí o jarrinho virou, perdeu o líquido. Você pode procurar um jarrinho que já está em reciclagem, um jarrinho velhinho, se ele tiver com líquido ainda, tu pega o líquido dele e repõe lá no jarrinho novo, entendeu? Porque aí vai durar mais tempo, tá bom? Você pode colocar um pouquinho de água para manter a hidratação por mais tempo? Pode, mas o líquido aqui, ele fica lá normal, como se o jarrinho nunca tivesse perdido o líquido. Então, aproveita aí a dica e façam isso a partir de agora. Aqui, gente, a plantinha já tá pronta, tá perfeita, tá? Então, a gente fez uma troca de substrato completo, não agredir as raízes. E às vezes você fica com medo, gente, eu fico com medo porque minha planta tá grande, eu vou trocar. Troca o substrato velho, podre dela, gente. Bota um substrato novo na bichinha. Você não vai matar ela, não. Olha aqui que bonito, ó. Aqui, limpa, lavada, de fralda trocada. Substrato novinho, prontinho para crescer e dar muito mais jarrinho, gente. Beijos, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like aí para ajudar.